noite, pessoal! Chegou a hora do programa mais louco da TV! Eu sou o Rex, seu apresentador osso duro de roer. Hoje é dia de falarmos de uma história onde não há nada de bom para ser dito sobre ela, apenas que um dia acabou. Uma história onde ninguém escapa e todos são péssimos, exceto as vítimas. Estou falando da escravidão no Brasil. Desembucha aí, que história é essa de escravidão? Eu posso explicar tudo. Olha, um episódio sobre o meu trabalho e sobre os horrores que fizeram com meus antepassados. Já era hora. É, isso mesmo, pois esse programa se chama Passado da Hora. Vamos falar de toda essa vergonheira, onde nenhum senhorzinho é santo, não. Calma, Esmeralda. Vamos começar do começo. Ned, conta pra gente a origem da escravidão no Brasil. Existem dados que indicam que em torno de 4 milhões de africanos chegaram ao Brasil entre 1550 e 1850, arrancados do seu continente como mercadoria, vindos de lugares que hoje são Angola, Benin, Congo, Costa do Marfim, Guiné, Mali e Moçambique. Como isso aconteceu? Para falar sobre escravidão no Brasil colônia, é preciso antes esclarecer o que significa escravidão em diversos lugares ao longo do tempo. Para se ter uma ideia dessa vergonha da humanidade, vamos saber o que o nosso amigo das catacumbas tem a dizer sobre o assunto. Fala aí, Ramizes. O termo escravo vem do inglês slave, ou seja, alguém de origem eslava do norte da Europa. Isso porque os reinos do Oriente Médio, na Idade Média, traziam escravos da Europa. Então, imagina só, a palavra se originou de um termo que define gente branca. É verdade! Eu li isso no livro que acabei de comer. Antes disso, lá pelo século VII, os árabes se instalaram pelo norte da África e instalaram o comércio de escravos negros africanos que eram vendidos nesse mesmo continente. Os portugueses encontraram ali esse comércio plenamente estabelecido e importaram esse modelo para o Brasil. Não devemos confundir a escravidão do século XVI com a dos tempos antigos, tal como aquela que havia em Roma ou na Grécia. Na antiguidade, ser escravo significava muitas vezes simplesmente não ter cidadania. Em Roma, por exemplo, um escravo podia ser dono de um banco. Ou na Grécia, os ex-escravos podiam se tornar homens livres. Voltando à história do Brasil, os portugueses eram mercantilistas, ou seja, sua economia se baseava no modelo da época, onde aquilo que a colônia produz é para o comércio, não para o consumo próprio. Ou seja, o objetivo da colônia era simplesmente o lucro. Esmeralda, fala alguma coisa sobre isso. Olha, Rex, tem uma pergunta super importante aí, hein? Por que os portugueses, que se declararam donos de tudo, não conseguiam utilizar a mão de obra dos índios daqui? Bom, em primeiro lugar, porque os índios não entendiam esse modelo de trabalho e sofriam com as doenças trazidas pelos europeus. Então os índios acabaram fugindo para o interior do Brasil. E mais, porque Portugal e Espanha já estavam envolvidos com o comércio de escravos de lugares como Cabo Verde, Açores e as Ilhas Canárias. A escravidão era comum inclusive nas culturas africanas. Os portugueses faziam um acordo comercial com líderes tribais e estes lhes vendiam seus inimigos como escravos. Depois de capturados, os escravos eram tratados como uma mercadoria, empilhada em navios negreiros onde grande parte morria de fome ou maus tratos. Ao chegarem no Brasil, esses escravos vindos de muitos lugares e com suas próprias culturas, recebiam nomes cristãos e eram colocados em habitações coletivas chamadas de senzalas. Poxa vida, hein? Sorte dos mercadores de escravos eu não estar vivo nessa época. Eu iria devorar todos eles. Mas agora, it's time! Chegou a hora do cara a cara com o Marechal! Fala aí, Marechal! Bem-vindos, telespectadores, a mais um cara a cara com o Marechal. Hoje com o ilustre desconhecido do passado, que foi juiz durante a escravidão. Fala aí, ilustre! Sou eu mesmo, Marechal.
você está diante do excelentíssimo representante da justiça da época, que inventou 1000 mentiras para justificar legalmente todos os horrores que aconteciam pelo mundo. Isso, eu tinha uma vizinha assim. Fala aí, ô juiz, por que as pessoas faziam isso com os outros nessa época? Porque ao longo dos séculos, a história demonstra que o homem tem muito pouco apego pelos homens e porque todo mundo gosta de fazer vista grossa para as injustiças que acontecem no mundo. Deve ser por isso que você não ficou famoso assim como eu, não é? E essas injustiças aí, no seu tempo eram juridicamente consideradas legais, é? Super legais. Por exemplo, você tem todos os direitos, desde que seja branco e tenha bastante dinheiro. Eu não concordo, não. E pra terminar, uma última pergunta pessoal, se é que você me permite, você veio do inferno, foi, Não precisa responder. Adeus, ilustre encapetado, digo, desconhecido. E adeus, telespectadores de mais um Cara a Cara com o Marechal, o programa onde só eu sou famoso. Pena eu não ter conhecido esse juiz antes. Será que ele tem uma carne saborosa? Mas antes do meu lanchinho, vamos saber um pouco mais sobre a escravidão no Brasil. E é com você, Ned. Todo tipo de trabalho pesado na colônia era destinado aos escravos, sob o olhar dos capatazes, dos soldados portugueses, dos religiosos e dos colonos. Os maus tratos, o trabalho pesado e a má alimentação faziam com que o escravo tivesse uma expectativa de vida de 10 anos somente. Alguns escravos eram usados para as tarefas domésticas e dormiam em instalações para esse fim. Nas cidades haviam os escravos de ganho, que não eram utilizados em tarefas de trabalho braçal, mas na administração do comércio e na fabricação de manufaturas. Havia muitas revoltas e fugas. Estes escravos fora da lei formavam comunidades independentes conhecidas como quilombos e desafiavam o poder colonial. O mais famoso quilombo estava na região de Alagoas, com o nome de Palmares. Enquanto isso, Portugal lucrava com o comércio de escravos, lucrava construindo barcos para o transporte de escravos, lucrava com produtos produzidos pelos escravos. Eles só lucravam. Que vida sofrida é essa? E o que será que eles escutavam naquela época? Som na caixa, Vitor Vitrola! Olá, caros ouvintes. Infelizmente, os escravos não ouviam Elvis. Graças às batidas africanas, inspiraram um novo ritmo. Agora, para o deleite de todos, vamos sacudir o esqueleto ouvindo um rit de samba. Eu vou te dar com esse pandeiro na cabeça! Quando é que acabou essa bagunça toda? Olha, Rex, a partir de 1822, o ano da independência do Brasil, é que surgiu no Brasil a mentalidade anti-escravista, baseado nas ideias dos filósofos iluministas e nas transformações da economia mundial, impulsionadas principalmente pela Inglaterra. Ai, um horror essa história toda! Olha, Rex, eu sei que a partir da independência do Brasil é que surgiu a mentalidade anti-escravista. Ninguém mais aguentava esse absurdo todo. Os filósofos iluministas cheios de ideias revolucionárias na cabeça que ajudaram a transformar a mentalidade doentia desses bocós. Mas demorou, viu? Foi só com a minha deusa maravilhosa, musa, princesa Isabel, salvadora linda, ela quem assinou a lei que declarava a escravidão extinta no Brasil. Ai, que emoção! Nosso tempo está acabando! Atenção, velharias! A ampulheta está quase no fim! Voltem todos aos seus lugares! Nos vemos no próximo Passado da Hora! Então, cara, o que tem a dizer em sua defesa? Eu mudei. Eu sou um cara legal e todo mundo é igual perante a lei. Eu sou legal. Daqui pra frente eu vou ser legal. Eu juro? Eu vou ser legal, eu juro.